só peço que você esteja, tendo o maior respeito agora mesmo pela palavra de Deus, amém? Porque eu sou muito zeloso pela palavra de Deus, posso falar porque eu sou mesmo, entendeu? Então você tenha respeito pela palavra de Deus, você vem aqui para comer a palavra de Deus, para de passar receita de bolo, para de conversar do que vai acontecer amanhã, você veio aqui agora para ouvir a palavra de Deus, amém? Eu sei que é bronca, mas é bronca boa, amém? É para você sair daqui edificado. Quero que você saia daqui, sabe, convicto do que Deus falou com você e de que a sua fé foi edificada. Mas para isso Deus quer a sua atenção. Não sou eu não. Não se preocupe comigo não, porque não sou nada, como você também não é nada. Quem quer a sua atenção é o Todo-Poderoso. Amém? Por isso que você tem que respeitar. Porque se a gente está aqui falando e você já não ouve nem o homem falar, já diz respeito. Agora imagine, você veio aqui para ouvir a Deus. Deus quer falar com você. Então presta atenção. Amém? Se você fizer isso, vai ser glória, vai ser bênção para a sua vida. Deus, eu creio que vai fazer algo aqui. Eu creio, eu não venho pregar para Deus não fazer algo. Tem que fazer, vai fazer. Tem que fazer, digo no sentido, de que Ele veio Ele está aqui para fazer, amém? Você tem que acreditar nisso. E o que Deus vai fazer, eu penso assim, lá em Mateus 18, não precisa abrir, se você quiser abrir, abre, mas não precisa abrir, Mateus 18, versículo 34, ele conta uma história e diz assim: indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Olha o que ele fala aqui, é duro esse versículo, ele fala assim: e indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Essa é uma história que está na palavra de Deus, no capítulo 18, que fala de um homem que devia muito dinheiro para um rei, e ele não pôde pagar essa quantia. Ele pediu misericórdia para o rei deu misericórdia para ele, pagou a dívida dele, e depois que ele saiu lá do palácio, ele pegou lá o conservo dele, que devia lá bem menos do que ele, mas muito menos mesmo, e ali pegou ele pelo pescoço e começou a falar: me paga o que você me deve. E aí os outros conservos viram e contaram para o rei, e o rei decretou isso diante dele. Olha, rapaz, eu vou falar no português que é meu simples, entendeu? Olha, rapaz, presta atenção. Você deveria ser misericordioso como eu fui, e você não foi, Então eu vou fazer o seguinte com você, eu vou entregar você aos atormentadores. Você sabe o que é atormentadores na versão bíblica, na Bíblia? São demônios. Eu vou entregar você para os demônios, para que você seja perturbado. Quem sabe você paga a tua dívida. Então eu quero, presta atenção na palavra, irmão, amém? Porque Deus hoje vai fazer um acerto de conta aqui. Deus falou isso no meu coração. Deus, se você acreditar no que Deus está falando, não sei, eu estou falando o que Deus mandou falar. Deus vai fazer um acerto de conta com vocês, amém? Deus vai fazer um acerto de conta com a igreja. Então é bom que você entenda que Deus ama você. Por isso Ele vai fazer esse acerto de conta. Amém? Para você parar de ser atormentado. Amém? Você quer parar? Porque você está, muitas vezes não é assim? Está atormentado com tantas coisas. Mas tem coisas que você precisa tomar atitude. Amém? Então, abre em 1 João... capítulo 1, 1 João capítulo 1, a palavra de Deus, 1 João está lá, depois de Hebreus, amém? 1 João capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, amém? 1 João capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. E depois nós vamos para o capítulo 2, versículo 1. Ele fala assim: meus filhinhos, estas coisas, não, é 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos,
e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é para pecar. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Você entender que você não é mais escravo do pecado, então você não precisa ficar no pecado. Amém? Quando você era escravo, você não tinha essa opção. Porque escravo é escravo, mas quando você deixou de ser escravo, então Deus te deu uma opção de livre-arbítrio, amém? De você escolher, porque agora você não é mais escravo, te deu não sei, fugiu a palavra, te deu essa oportunidade, né? Vamos dizer assim, né? Te deu essa graça de você escolher. Essa é a diferença entre ser escravo do pecado e ser pecador, amém? Porque pecador, a própria palavra está dizendo que nós somos mesmo, está aqui, ó. E se você disser que não tem pecado, você não peca, então você é mentiroso, faz até a palavra de Deus mentirosa, amém? Então isso está definido. A diferença entre o escravo do pecado e o pecador é que o pecador tem opção. Eu posso entrar na presença de Jesus, eu posso confessar o meu pecado e eu posso ser perdoado, amém? Essa é a diferença. E ele fala assim, então, nós vamos dar uma olhada exatamente a respeito disso. Existem duas histórias bíblicas, ela é muito espiritual, duas histórias bíblicas a respeito disso. E outra coisa, é necessário estudar a palavra. Você vai ver por que é necessário mesmo estudar a palavra no final dessa ministração, amém? Como é necessário você estudar a palavra, não só o devocional seu, só devocional, estudar mesmo a palavra, amém? Então, existem duas histórias bíblicas tremendas, que eu queria compartilhar, né, com vocês, porque Deus compartilhou isso comigo, amém? Abre em 1 Samuel, né, 1 Samuel, capítulo 24, vamos lá? 1 Samuel, capítulo 24, 1 Samuel 24. Quando Davi ainda não era rei sobre Israel, porque Israel tinha o primeiro rei chamado Saul, e Saul, Deus teria confirmado o reino dele para sempre, se ele tivesse obedecido a palavra de Deus, amém? Mas Saul não obedeceu a palavra de Deus, então Deus escolheu um homem chamado Davi, então ele é o segundo rei de Israel na história, e Deus, quando ele começou a abençoar Davi, Saul começou a perseguir Davi, Saul perseguia Davi de forma terrível, mas perseguia mesmo, sabe? Davi tinha uma sede de matá-lo, de acabar com a vida de Davi. E aí chegou um momento, para você ter uma ideia, que falaram para Davi, olha, falaram para Saul, olha, eu sei aonde está Davi escondido, está em tal lugar. E aí então Saul preparou 3.000 homens, quem conhece bem a história, né? Preparou 3.000 homens para pegar Davi, e saiu em direção a Davi. E quando chegou num certo lugar, eu estou fazendo uma introdução para você entender, senão você vai ficar aí voando na história, né? Amém? E Davi chegou então, aí Saul chegou num certo lugar, num vale pequeno, onde de um lado uma montanha, do outro lado outra montanha, mas muito perto um do outro. E Saul então entrou na caverna, e quando Saul entrou na caverna, Davi estava lá dentro. Ele estava procurando, interessante, né? Estava procurando Davi, doido para matar Davi. Aí ele entra na caverna para dar uma descansada,
Quem que está lá dentro da caverna, do lado da caverna? Davi. E aí, a Bíblia diz que eles adormeceram, né? Amém? A Bíblia diz que adormeceram. E Saul estava deitado ali no canto dele. E ali estava a espada dele, quer dizer, a lança dele, né? E ali estava, né? E Davi, quando chegou quietinho, todo mundo dormindo, olhou para Saul, o homem que quer matá-lo. Olhou para Saul e disse aos amigos de Davi: olha, o Senhor Deus te entregou ele na tua mão, acaba com ele. E ele disse: de maneira alguma, jamais eu levantaria a minha mão contra o ungido do Senhor. Amém? Foi essa a palavra que saiu do coração de Davi. Olha o respeito que ele tinha por aquele que foi ungido, ainda que perseguia a vida dele. Aí sabe o que aconteceu? Olha só, capítulo 24, versículo, vamos lá, capítulo 24, versículo, deixa eu ver aqui, eu tenho que ver aqui porque, 24, 16 ao 20, amém. Sucedeu, olha só, nesse momento, sucedeu que acabando Davi de falar a Saul, não é isso, tudo bem, é isso. Ele pegou então, aí o que aconteceu? Deixa eu voltar na história, porque senão não vai dar, para vocês entenderem. Ele pegou, tirou, cortou a orla, né, dele, tirou a lança, e aí ele começou Davi saiu da caverna, e começou a argumentar, a discutir com Saul, de longe discutia ele. Então ele fala assim: e sucedeu que acabando Davi de falar com Saul, agora está ele falando, né? Todas essas palavras, quais eram as palavras? Está aí na Bíblia, depois você vê. Por acaso eu sou um cão? Por acaso eu fui injusto com você? Eu nunca fiz nada contra você, e agora você levanta um exército contra a minha vida, você quer acabar com a minha vida, rapaz, por quê? Que Deus faça justiça, e inclusive, para você ter uma ideia, ele usa, que Deus venha advogar em meu favor e teu favor. Chamou Deus de advogado, e é o que nós acabamos de ler aí, né? Lembra? Ele é o teu advogado. E aí então, no versículo 16 diz: e sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Saul falando. Então Saul alçou a sua voz e chorou. Quando Davi começou a retrucar, a confrontar, né, a Saul, Saul então ouviu de longe e falou: meu filho Davi, é você que está aí, meu filho Davi? E ele, a Bíblia diz que Saul chorou, porque ouviu a voz de Davi. E ele fala assim, no versículo 17, e disse Saul para Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te recompensei com o mal. Davi fez o que estava na Bíblia, que ensina a gente lá, né? O apóstolo Paulo ensina, né? Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Foi o que Davi fez, e foi o que saiu da boca de Saul. Olha você, né, ô Davi, mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te recompensei com o mal. E tu mostraste hoje que tu usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto nas tuas mãos, e tu me não mataste. Você não me matou. Você não me matou, você podia ter me matado. Porque quem há de encontrando seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Olha só que coisa. O homem saiu para perseguir a Davi. Davi teve a chance de matar. Respeita o ungido do Senhor, não mata, paga o mal com o bem. Depois ele fala, olha, que o Senhor, né, te abençoe. Quem encontrando o teu inimigo deixaria? Então você pagou o mal que eu estou querendo fazer para você com o bem. E ele fala assim, né, que o Senhor, pois, te pague o bem pelo que fizeste hoje. Agora, pois, eis que bem sei que certamente há de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme nas tuas mãos. Presta atenção nisso. Davi confrontou ele, Saul chorou,
pediu até para Deus abençoar, elogiou ele dizendo: olha, você encontrou teu inimigo e não mataste o teu inimigo. E aí, aqui ele fala: agora pois, versículo 20, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e o reino de Israel há de ser firme nas tuas mãos, Davi. O que você acha que Deus está falando aqui? Pensa bem, porque Deus não está falando mais com Saul. A conversa ali é Deus conosco agora, não é verdade? É Emanuel agora conosco. Você tem certeza que Deus vai fazer você firme? Amém? Você tem certeza disso? Que se você andar nos caminhos do Senhor, Deus vai te fazer firme. Amém? Então você vai ter que fazer assim, ó, se renda a Deus. Você está dizendo isso, que Deus vai fazer você firme. Amém? Que você vai reinar no reino de Deus e vai ser forte. Você vai ser firme. Por que Saul não foi firme? Porque ele não se rendeu a Deus. Não adianta. Amém? Não adianta. Sabe o que Saul deveria fazer ali? Sabe o que deveria fazer? Deveria falar assim: meu filho Davi, olha, você provou que você é realmente um homem de Deus e escolhido por Deus. Meu filho Davi, vem agora até aqui a minha presença, porque eu quero entregar a minha coroa para você, porque eu sei que você vai fazer melhor do que eu, e agora eu sou o teu servo. Já pensou se Saul fizesse isso? Que história linda, né? Agora, toma a minha coroa, você é rei, porque Deus já te escolheu. Você é rei, porque Deus falou que você vai ser firme, né? Vai ser forte no meio de Israel. Então você vai governar melhor do que eu. Então, sabe, você agora, eu declaro você rei, e eu agora me prostro diante de você, para me ser o teu servo. Deus está esperando isso da igreja. Tira a tua coroa. Você está entendendo o que Deus está falando? Tira a tua coroa. Para de querer viver do teu jeito. Para de ser você mesmo seu Senhor. Tira a tua coroa, entrega para Deus e seja servo de Deus. Amém? Seja servo de Deus. Chega de andar do teu jeito. Chega de você dirigir a sua vida. Chega de você governar a sua vida. Está na hora de você se prostrar. Está na hora de você entregar para Deus o que precisa ser entregado. Está na hora de você se prostrar e ser servo. Amém? A história seria outra se Saul tivesse feito isso. Teria poupado muitas lutas, muito sofrimento. Amém? A igreja, para que receba o mover de Deus, para que continue marchando firme, tem que se render a Deus. Amém? Glória a Deus. Abra em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 24. Essa história é uma outra história tremenda, que vai nos dar uma lição firme para nós. Amém? 2 Samuel, capítulo 24.
Esse momento aqui, para você ter uma ideia, é um outro momento que Davi ficou numa situação muito difícil. A ira de Deus se levantou contra Israel. Então Deus incitou Davi. Se você for em 2 Crônica, Deus usou o demônio para fazer isso. Deus usa tudo e todos. Ele faz como Ele quer. Se você pegar em 1 Crônicas lá, ele vai dizer, Satanás incitou Davi. Aí você pega aqui em Samuel a mesma história, falou, mas Deus é que incitou Davi, foi? Deus permitiu que Satanás incitasse Davi para contar Israel. E Davi foi e contou Israel, e aí o que aconteceu? Aconteceu uma situação muito difícil. Vamos ler aqui na história, capítulo 24. Amém? Do versículo 10 em diante. Davi foi, mandou contar Israel. Joabe não obedeceu a Davi. Foram 2 pecados. Pecado de Joabe, porque não obedeceu o seu líder. A Bíblia está lá, se você pegar o capítulo 21, você vai ver que ele mostra que Joabe não fez aquilo que o seu chefe, né, vamos dizer, seu pastor lá, mandou fazer, né? Não fez. Foi mal aos olhos de Deus, tanto o pecado de Davi, como o de Joabe, para você ter uma ideia. E ele fala assim, olha, no capítulo 10, mandou Joabe fazer a contagem, contaram todo aquele grupo, né? Está aí a contagem, mas vamos na essência. No capítulo 24, versículo 10, diz assim a palavra: e o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém, agora, ó Senhor, peço-te que transpasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Esse transpassar é transferir, amém? É transferir o pecado de Davi, porque ainda não se perdoava pecado, amém? O sangue derramado no altar era para cobrir o pecado do povo, transferir o pecado do povo para esse sangue derramado. Não existia Jesus ainda, então ele fala, quando ele fala transpassar, é tirar, né, transferir para outro, amém? Era então transferido o sangue, né, de um animal. E ele diz assim: porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu te faça. Veio, pois, Gade a Davi, e fez-lhes saber, e disse-lhes: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Ou quer que por 3 meses fuja de diante dos teus inimigos, e eles te persigam? Ou quer por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar a quem me enviou. Gade, o profeta, foi até Davi e disse isso. Vê o que você quer. Agora veja bem, entre esse versículo 10 e esse versículo 13, Davi, ele tinha falado: Senhor, o que Davi falou no versículo 10? No 10 ele falou o quê? Ele fala assim, olha, ele diz assim, o coração dele doeu, porque ele numerou Israel, e ele fala assim, e disse Davi ao Senhor: muito pequei, que fiz, porém agora? O Senhor, peço que transpasse a iniquidade do seu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Ele pediu ali, ele reconheceu o pecado dele, não reconheceu? Por que Deus não perdoou ele? Porque se Deus tivesse perdoado, não poderia ter feito o que fez. Por que será que Deus não perdoou Davi ali naquele momento? No 10, ele pede o perdão, reconhece o pecado, mas já no 13, já vem
a execução de Deus em cima dele. O juízo está sobre a cabeça de Davi, mas ele pediu perdão, ele reconheceu o pecado dele. Vai prestando atenção no que Deus vai falar com você, irmão. Ele reconheceu o pecado no versículo 10, ele pediu que transpassasse o pecado dele, mas no 13, Deus já está executando, falando, não, fala para ele o que ele quer, escolhe 3 coisas, Davi. Aí ele falou o quê? Caio eu na mão de Deus, vamos ver aqui? Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste em Israel, desde pela manhã até ao tempo determinado, e desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens. 70.000 homens. Meu Jesus. Mas se Davi pediu perdão, né? Se Davi reconheceu o erro, por que Deus fez isso? É um ponto de interrogação, né? Está ali, está escrito que ele pediu, ele falou, Deus, eu pequei, Deus, sabe Deus, eu errei, né? Transpasso o meu pecado, então por que Deus executa? E a palavra de Deus continua dizendo assim, olha, amém? Morreram 70.000 homens, 16, estendendo pois o anjo a sua mão sobre Jerusalém, agora vai destruir, já matou 70.000, agora vai destruir Jerusalém, para destruir o Senhor, né, para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo, basta, agora retira a tua mão, e o anjo do Senhor estava junto à eira de Aruana, o Jebuseu, para, Deus não retirou ainda a praga, ele só falou para, porque o anjo já estava com a espada para descer em Jerusalém, interessante, né? Trouxe uma enfermidade lá, antes de Jerusalém, 70.000 homens morreram assim, ó, rapidinho numa enfermidade, ó. Deus poderoso, né? Ai, usando o cão para fazer isso. Aí agora, ele está aqui, nessa situação, que Deus fala, basta. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, agora muda a história. É como Deus quer mudar a história da igreja. Amém? Deus vai fazer um acerto de conta com você hoje. Comigo hoje. Amém? Então, nesse versículo, estendendo, ele fala assim no versículo, e vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse, eis que eu sou o que pequei, eu é que iniquamente procedi, porém estas ovelhas, ó Deus, que fizeram elas, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Entre o versículo 10 e esse versículo, Davi precisou ver a consequência do pecado dele. Davi precisou ver a consequência do pecado dele, porque ali custou a vida de 70.000 homens. E quando ele olhou, sabe, ele olhou e viu aquilo que Deus tinha feito, 70.000 homens morreram, meu irmão, é muita gente. Aí Davi começou a se comover, Davi começou a entender o peso do pecado dele. Aí sim Davi se arrependeu. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. É para a igreja, é para mim, é para a igreja essa palavra. É muito fácil confessar pecado, irmão. Às vezes você confessa pecado até para pessoas que nem líder é. Você confessa pecado, você está entendendo? Até para, né? Não vai nem no, você nem no pastor. Às vezes confessa pecado até para pessoas que nem crente é. Confessar pecado é fácil. Por isso que nós precisamos estudar a palavra. Sabe por quê que tem que estudar a palavra?
Porque se a gente ficasse só em 1 João capítulo 1, se confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar você de toda a iniquidade. Não é assim que está escrito? Mas se nós aprofundarmos na palavra de Deus, você vai ver que em Provérbio diz assim, olha, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Opa, então não é só 1 João, a 1 João está ligado com Provérbio, deve você entender? 1 João está ligado com Provérbio, você tem que confessar os seus pecados, e você, esse deixar significa, tem que se arrepender. E é por isso que muitas vezes a gente está na mão de quem? Dos atormentadores. Estamos na mão dos atormentadores, por quê? Porque confessa o pecado, mas não se arrepende, confessa o pecado, mas não deixa o pecado. Complicado. Então nós precisamos confessar e deixar. Amém? Confessar e deixar o pecado. Não tem conversa com Deus. Não tem jeitinho, amém? Não tem, irmão. Nós temos que olhar para nós como Davi, aquele momento de Davi. Aquele foi um momento sincero. Lá ele confessou o pecado e aqui ele se arrependeu. Será que nós temos que passar por tantas lutas? Será que tem que acontecer uma desgraça na nossa vida para nós tomarmos uma posição de arrependimento? Porque confessar, eu já disse, é fácil. Confessar é fácil. Mas deixar é o cerne do confessar. Tem que deixar. Então tem que se arrepender. Amém? Glória a Deus. Você vai olhar. Vê aonde você está errando. Vê aonde você, sabe, está falhando diante de Deus. Vê aonde você já confessou o pecado, mas você ainda continua atormentado por aquilo. Então está faltando o quê? Você perguntaria. Mas o que está faltando para mim, ó Deus? Eu já fui lá com o pastor, já fui com o apóstolo, já orei, já confessei o meu pecado, e ainda esse atormento não sai da minha vida. Porque você só confessou, não deixou. Não deixou. E aí você está atormentado, e a gente fica atormentado. Nós precisamos nos arrepender. Por isso que eu estou te falando, arrependimento é acerto de conta, hoje. Amém? É acerto de conta. Quero terminar assim, olha, a palavra de Deus, né? Vamos lá aqui, para terminar. Olha só o que ele fala, o anjo, né, da eira, naquele mesmo dia, soube levantar, aí então ele fala assim, contra a casa do meu pai, né, levanta a tua mão, ó Deus, contra mim e contra a casa do meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe, sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Aruana, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado, e olhou Aruana e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Aruana e inclinou-se diante do rei Davi, né, com o rosto em terra, e disse a Aruana, porque venha ao rei meu senhor ao seu servo. E disse Davi, para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Aruana a Davi, tome e ofereça ao rei, o meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e os aparelhos para os bois para a lenha. Tudo isso deu Aruana ao rei. Disse mais Aruana ao rei, o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Amém? Porém o rei disse a Aruana, não, porém por certo preço comprarei, porque não oferecerei ao Senhor
meu Deus, holocausto que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Edificou ali Davi o Senhor um altar e ofereceu holocausto, a oferta pacífica. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou o castigo de Israel. Deu para entender o que Deus falou? O que Deus falou? E aí sabe, não adianta, irmão, sabe, ele agora reconhece e Deus dá uma ordem para ele: agora você vai fazer uma oferta para mim, Davi. Amém? Davi, fica tranquilo, Deus já olhou teu coração e viu que o teu coração está arrependido, e agora, Davi, você só tem que fazer uma coisa: você tem que fazer um altar para o Senhor. Amém? Você tem que fazer uma oferta no altar. E é isso que a igreja vai fazer hoje, se você quiser. O que nós vamos oferecer para Deus hoje aqui no altar? O que você vai oferecer a Deus hoje aqui no altar, aqui na frente? A palavra de Deus fala assim em Romanos: olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo a Deus. O que nós precisamos apresentar para Deus aqui no altar nessa noite é o arrependimento. É o arrependimento. Essa é a oferta que Deus quer de você. É essa oferta que Deus espera de mim. É essa oferta que Ele quer. Amém? Ele quer que você se arrependa. Sei lá qual é a área da sua vida, Ele quer que você se arrependa. Ele está dizendo para mim e para você, igreja, para mim e para você, para nós, igreja, não adianta confessar só um pecado. Você precisa se arrepender, porque se você se arrepender, os atormentadores vão embora. Amém? Por que tanto que o diabo pega no meu pé, que me perturba? Se arrependa. Porque quando Davi fez a oferta, amém, que custou para ele, ele falou: não vou oferecer nada para Deus que não me custe. Fala a verdade, se arrepender custa, e custa caro. Não é fácil se arrepender, é difícil se arrepender, é fácil confessar. Mas que Deus mova o teu coração e o meu nessa noite, amém? Sabe, você se renda, se arrependa. Saul deveria ter se arrependido. Me perdoa, Davi, vem aqui, meu filho, eu vou coroar você, e você vai ser o rei a partir de hoje, e eu vou ser o teu servo. Deus quer que a igreja faça isso, que se renda a Ele. E esse render a Deus é se arrepender. Se arrepender. Esteja sempre diante de você o arrependimento. Sempre, todos os dias, arrependimento. Sabe, quando você caminhar durante o dia, vai pensando no arrependimento. Porque você está sujeito a falhar, então esteja preparado para o arrependimento, porque eu creio que a igreja já está preparada, grande parte, para confessar, sabe, o pecado, mas ainda precisa aprender a se arrepender, todos nós, amém?